fazendo barulho. Oi, Rosinha, de novo você aqui com a gente, que prazer! Querida. Oi, pessoal, como vão vocês? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Jornada Falando de Brincar. É um prazer ter todos vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Para quem eu conheço, quem eu não conheço, sejam todos bem-vindos. Oi, Reinaldo. Tudo bem, pessoal? A Fabi já está aí. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com uma live muito especial de uma pessoa muito querida, que não a conheço com muita propriedade, mas já a conheço pessoalmente. Que coisa boa, né? E então vou chamar aqui para vocês. Vamos ver. Vamos chamar a Fabi. Cancela. Quanta gente bacana! Sejam todos bem-vindos. Que alegria ter tanta gente aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Vou fixar aqui o nosso comentário. Vamos ver se é a Fabi. Aqui! Bem, já chamamos a Fabi. Oi, gente. Oi, Fabi, como vai? Tudo bem, Tchau, para você? Tudo bem também, graças a Deus, tudo ótimo, todos bem, com saúde. Bom te ver. Vamos estar aqui também, uma delícia. Que ótimo. Eu estava aqui cumprimentando seus seguidores, seus amigos, convidados, muitos colegas que estão aqui para te ver e aproveitando para falar também, né, da minha alegria de ter você aqui fazendo parte da jornada Falando de Brincar, que é uma jornada reunindo pessoas que acreditam no brincar, que gostam desse assunto e que depositam, né, na infância e na criança todo o seu sua dedicação, o seu trabalho, enfim. Só para falar rapidamente para quem está chegando agora, e eu agradeço muito a participação. A Jornada Falando de Brincar, ele veio com esse propósito mesmo. Nós criamos um momento de reunir pessoas queridas que querem aproveitar esse momento de isolamento social, vou usar esse nome, considerando que temos tantos professores aí, né, nessa jornada de formação, de leitura, né, estão bebendo na fonte de diversos lives, cursos, enfim. E aproveitar esse momento para que a gente pudesse inspirá-los, né, tanto os professores quanto pais, quanto os simpatizantes, inspirá-los a ver o brincar com olhos de criança, né? A simbologia por trás do brincar e toda essa a alegria, o contentamento da valorização da infância. Para quem está chegando aqui agora, a Jornada do Brincar vai até o dia 30. Nós temos várias lives com muita gente boa por aqui ainda. Nós dividimos a jornada em 5 temáticas. E hoje a Fabi vem falar de 2 ao mesmo tempo, né? Ela vem falar sobre a reflexão e a importância do brincar e os espaços brincantes, os ambientes brincantes. Muito legal. Uma coisa que eu costumo fazer, Fabi, em todas as nossas lives, é fazer uma dica, né, de leitura, alguma coisa assim. Sei que você também gosta disso, já separou os seus. Então, eu vou mostrar o que eu trouxe aqui. Quem sabe são os mesmos seus, né? Falar de ambiente pedagógico é minha paixão, sempre gostei. E tanto que um dos textos que mais me remete ao meu estudo é um texto que a Fabi fez há muito tempo, né, Fabi? E que fala muito da importância do ambiente. Então, eu trouxe 3 referências que falam sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Sabores, Cores, Sons e Aromas, da Maria da Graça Souza Horn. Da mesma autora,
o brincar e interagir nos espaços da educação infantil. E o último, crianças, espaços e relações, como projetar ambientes para a educação infantil. Nós temos o cuidado de, sempre que a gente traz uma referência no Stories, depois, terminada a nossa live, a gente coloca lá as indicações. Certamente a Fabi tem muitas dicas legais aí para passar para nós também. E eu queria apresentar a Fabi para vocês, para quem não conhece, né? O que ela vem falar, afinal? Que traz a Fabiane Vitiello aqui na jornada falando de brincar para falar de brincar, em que contexto? Qual é o viés que ela vem trazer para nós, né? Um mundo vivo a ser descoberto acontece dentro de uma casa habitada por uma criança. Qual lugar que o corpo ocupa ao brincar? Como as configurações espaciais são desenhadas? Quais objetos de afeto são acompanhantes da brincadeira da criança? Quais espaços convidam ao brincar? Fabi Vitiello é mãe de coração do Pedro, adora viajar pelo mundo, de conhecer pessoas e de fotografar instantes deliciosos em família. Ela é pedagoga, teve experiência como professora, como coordenadora e é sócia fundadora da Diálogos Viagens Pedagógicas. É com muito prazer, então, que eu abro a palavra a você, Fabi, para que a gente fale de brincar, aí que você consiga conduzir essa reflexão conosco com muita alegria, que tenho certeza que muita gente está aqui na expectativa da sua fala. Ai, que delícia. Gente, eu quero agradecer demais, assim, falei com a Selma hoje à tarde, é minha estreia em lives, né? Às vezes eu faço aquela, quem acompanha as páginas da Diálogos, tanto no Face quanto no Insta, às vezes eu me arrisco, pego ali, faço uns vídeos para contar um pouco como é que a gente tá, mas oficialmente essa é a minha estreia em uma live. Então, ontem a gente teve um encontro com o Altino, pela Diálogos, com o Altino Martins, e o Altino, o dia todo a gente foi falando e ele falou assim, Fabi, eu tô ansioso, e o encontro era 6h30. E eu peguei e falei, imagina, Altino, vai dar tudo certo. E aí hoje de manhã eu já falei para a Selma, nossa, eu tô com muitas borboletas no estômago, porque eu também tô muito ansiosa. Então, a gente pensar nessa nova configuração de espaço também, né? Acho que é um desafio prazeroso e que coloca à prova, eu acho que tudo que a gente sempre estudou e sempre teve na ponta da língua, onde espaço de aprendizagem não remete só a uma sala de aula nos moldes que a gente conhece. Né? Espaço de aprendizagem é muito mais amplo do que isso. Então, esse momento de interlocução aí, que a gente converse por esse período e que, de alguma forma, vocês se sintam aí afetados pelas trocas que nós teremos. Eu trouxe também umas indicações. Queria começar com um pedacinho de um texto que tem aqui nesse livro, que é um livro que tem me acompanhado muito, A Poética da Infância. O Severino e a Kátia compõem minha voz. Quem já fez algum tipo de formação comigo, eu sempre gosto de dar créditos àqueles que compõem nossas vozes, né? Eu acho que a gente, enquanto professora, carrega muitas vozes. E o Severino e a Kátia são duas pessoas que estão na minha voz. Então, eu queria começar com um trechinho que não é deles, mas que está aqui no livro dos dois, que diz assim: um bom brinquedo é 90% criança e 10% brinquedo. Brincadeiras criativas constroem a fundação de muito daquilo que faz valer a pena viver. É um trecho de uma pessoa que se chama Susan Lin. E aí eu queria começar com esse trecho, para a gente pensar nessa ação do brincar, que é inerente do ser humano e que se faz muito presente na infância, mas que isso não tira da gente também adulto, esse lugar, e nesses espaços como espaços de relação e ação. Né? Malaguzzi é um cara que a gente estuda muito e quando a gente pensa nas escolas de Régio, o Malaguzzi sempre trouxe esses espaços como espaços relacionais.
E aí eu fico pensando hoje no contexto que a gente vem vivendo, né, Selma? Que é entender a nossa casa como esse grande templo das relações. Então, quando a Selma me fez o convite para falar do espaço e para falar, acho que sobretudo dessa relação do brincar, eu falei para ela, posso falar um pouco do que eu estou vivendo em casa? Eu Sim. falei, a gente traz a teoria, porque a teoria está sempre acompanhada dessa prática, mas eu queria contar um pouco como é que está sendo olhar para esse espaço, até a geografia desse espaço, das nossas casas, em especial aqui da minha, nesse convívio com 4 pessoas e dentre elas uma criança de 8 anos. Que a todo momento, eu acho que o Pedro tem a capacidade, assim como os filhos de vocês em casa, de ambientar esse espaço que antes era de uso comum e que às vezes a gente nem via, né, de uma outra maneira. Hoje, agora mesmo eu estou aqui conversando com vocês, a gente fez uma organização do espaço da sala, por conta da luz, e eu vejo a tela e vejo um trilho aqui muito grande de trem que me acompanha nessa caminhada assim. Então, ao lado da mesa do centro, a gente tem esse trilho. Esses espaços que vão se configurando de uma outra maneira nessa casa, que eu acho que a maioria de nós vivia muito como uma casa dormitório, né? Uma casa onde quem tem a jornada dupla, aí muitos professores, eu sei que a gente passa por isso, a gente vinha para casa para dormir. Era o espaço do aconchego, não é isso? Era o espaço do descanso, era o espaço, e continua sendo, mas em especial esse espaço do afeto. A Estela fala isso, a Estela Barbieri é uma pessoa que eu gosto demais, a Estela fala dessa ideia da casa dormitório. E quando eu ouvi a Estela falar isso, eu lembrei muito da casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Né? Tinha avó, tinha lá o Isso. cachorro, Cachorro, gato. um gato, só não tinha uma pulga que estava desperta o tempo todo, mas o restante vivia dormindo. E eu acho que durante um tempo da nossa vida a gente usou esse abrigo casa nessa relação de afeto, sem dúvida, mas muito nessa relação desse espaço como um dormitório. E hoje, na configuração de cada uma de nós, na geografia que essa casa, né, as diversas casas têm, a gente vai arrumando cada vez mais espaços para essa casa que convida a outras situações, dentre elas o brincar. E hoje, conversando com a Selma pelo telefone, eu pensei na casa que convida, mas na casa que convida, de fato. Essa casa que está né? Ela passa a ter uma vida inerente nela aqui todos os dias, esses espaços que se configuram de diversas formas, e a criança nessa relação do brincar. E que para mim tem um peso muito grande, que eu acho que a gente vai olhando para isso, em especial nesse momento, e entendendo o brincar também como uma forma de entendimento deles de tudo que vem acontecendo no mundo. Né? Então, as bonecas ganham vida em um outro sentido, nessa narrativa que as crianças vão construindo, muito possivelmente, se a gente tiver uma escuta ali mais refinada, a gente vai ouvir algo que tem a ver com tudo isso que eles estejam vivendo, como é que eles estão fazendo essa leitura. Então, esse brincar ganha também esse outro contexto, que eu acho que é esse contexto de transformar-se num momento de colocar para fora ali seus medos, suas angústias, como sempre foi, né? Porque eu acho que hoje a gente vive essa situação bastante atípica. E aqui em casa, em especial, a gente vai entendendo também essa casa como um grande espaço de ateliê. E acho que tem muito a ver, o momento que a gente vive, eu acho que tem muito a ver com as falas do Malaguzzi. Então, quando o Malaguzzi dizia para a gente lá, a gente precisa caminhar de mãos dadas com a incerteza, é claro que ele não estava pensando nesse contexto. Mas hoje a gente está com as duas mãos dadas, né, com a incerteza. Até quando isso vai durar? Como é que as crianças estão reagindo a essas situações? Como é que a gente,
enquanto mãe, profissional, vai arrumando brechas também dentro desses espaços para os nossos próprios momentos de recolhimento, ali da gente ficar conosco mesmo. E aqui em casa a gente tem olhado para esses espaços de casa como ambientes de exploração. Então, a cozinha virou um grande ateliê de transformação, que eu acho que todo mundo, né, os cores, os sabores, os aromas aí, como a Maria da Graça Horn fala, ganham vida porque as crianças estão habitando esse espaço todos os dias. A própria configuração da sala muda. Eu falo que hoje a casa também pode ser considerada como um grande parque, porque o sofá deixa de ser o sofá e passa a ser um trampolim, né? Uma mesa que está aqui no meio dando sopa, acaba sendo um obstáculo para eles pularem. Esse corpo também, eu acho que dando vazão a tudo isso que as crianças têm sentido e até essa restrição dos próprios movimentos. E aí eles passam a fazer coisas que também antes era muito do mundo adulto, né? De uma forma lúdica. Então, aqui em casa, por exemplo, a gente faz umas panquequinhas, o Pedro auxilia a fazer arroz, passou a auxiliar também na hora de lavar a louça, como em todas as casas. E isso para as crianças ainda está muito ligado ao lúdico. Então ele passa a auxiliar ali a hora que ele está lavando louça, mas para ele é uma grande ludicidade aquilo, né? De trabalho. E permitir que as crianças, nessa ação do brincar, façam coisas que são da esfera do mundo adulto. Isso eu acho que é importante a gente pensar também dentro desse nosso novo contexto aí em relação ao espaço. Então, o tipo de material, né? Pensar na materialidade da casa, que é algo que a gente sempre falou na escola. Né? Qual materialidade a gente está entregando para as crianças? Quais as características disso que a gente está levando? Uma vez que na escola eu me entendo e a gente se entende como possibilitador de contextos, sou eu que oferto ali para as crianças materiais inteligentes, materiais pertinentes, materiais impertinentes, para que esses materiais causem também, tragam boas perguntas. Como é que a gente olha isso para dentro da nossa casa, do nosso espaço? E, sobretudo, eu acho que elementos afetivos. Então, também acho que é uma outra coisa para a gente pensar, né? Aqui em casa a gente fez um varal no quarto do Pedro, logo que começou essa história de Covid, a gente montou um varal aqui no quarto com algumas imagens dos primos, que a gente sabia que ia levar um tempo aí para se verem, pelo menos fisicamente. A gente montou imagens com os avós, imagens de espaços externos, então ele andando de bicicleta, como um resgate da própria memória dele nesse processo. É exatamente o que a gente faz na escola, só que transpondo para a casa da gente. Quando a gente pensa no espaço da escola, quando a gente pensa nos espaços do brincar dentro da escola, e que o brincar, eu acho que eu concordo ali 100% com a Susan Lee, 90% criança e 10% brinquedo, tá neles o brincar, né? O espaço é apenas um convite. Então, olhar para esse espaço da casa agora, olhar para esses materiais que a gente disponibiliza, entender a potência desses materiais para uma possibilidade de brincar, acho que é muito importante. O que a gente vem oferecendo para as crianças nesse contexto que a gente está vivendo. E quando eu penso nos materiais, nesses elementos afetivos, isso existe também na escola, né? Quais são aqueles elementos que as crianças gostam mais? Aqui a gente tem vivido uma seleção de brinquedos e que eu acho que tem muito a ver com o momento que ele também está vivendo, essa interpretação que ele está vivendo. Então, as primeiras semanas teve uma overdose de brincadeiras de construção. E aí ele brincou muito de Lego. E eu fiz uma metáfora e pensei, bom, será que essa construção do Lego está ligada a essa nova construção, até espacial? Porque um dia ele fez aqui uma maquete
do bairro, do que ele conseguia olhar pela janela. O que isso está querendo dizer? Agora ele depois passou por uma onda dos Hot Wheels, assim, então era carrinhos, 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 e aí a gente também se coloca o corpo do adulto nessa relação, né? O corpo desse adulto vai para o chão e esse nosso corpo que revela limites, que já não tem 8 anos, e chega ali a final do dia, começa até a dar aqui uma desenferrujada, mas esse corpo que vai revelando limites, e aí esses elementos afetivos que as crianças carregam na ação do brincar. E aí eu acho que fica muito no papel do adulto mesmo, como é que a gente olha para esses elementos afetivos que eles carregam. Por que que alguns carrinhos, aqui no meu caso, são mais especiais que outros carrinhos? Será que a gente já parou para pensar nisso, na relação que as crianças vão estabelecendo mesmo na escola, né? O Pedro tem aqui dois pedaços de bambus de estimação. E que para a gente são bambus. A gente olha aquilo e são 2 pedaços de bambus. Para ele não são bambus, né? Para ele pode ser uma varinha mágica, já virou uma varinha mágica, já virou um cajado, já virou uma bengala. Então, e aquilo, ele tem uma estima pelos bambus grandiosa. Então, que lugar é esse que a gente também, enquanto adulto, seja em casa ou seja na escola, vai dando para esses elementos afetivos das crianças, né? É preciso ter escuta para isso. A gente precisa ter essa sensibilidade. O Rudolf Steiner tem uma frase que eu gosto demais. Ele diz algo parecido com isso. Se a gente conseguir resgatar na gente, aqui, no meu caso aqui, uma criança de 8 anos, se eu conseguir resgatar em mim a criança de 8 anos que eu fui, eu vou passar a dar mais valor às ações que acontecem diariamente aqui na minha casa em relação ao Pedro. Então, acho que esse é um bom exercício para a gente. Será que a gente, em casa com os filhos, ou na escola com as crianças, se eu trabalho com crianças de 4, se eu trabalho com crianças de 10, de 6, eu consigo resgatar a menina que eu fui com 8 anos? A menina que com 8 anos talvez também tivesse ali o seu pedacinho de bambu, e aquele pedacinho de bambu era o mundo, né? Como diz lá o Manuel, o quintal onde a gente morou era maior que o mundo. Então, como é que a gente vai olhando para isso, né, Selma? Eu acho isso extremamente importante nessa ação do brincar das crianças. É verdade. Você falou uma coisa, Fabi, que me remete muito à reflexão da sala de aula, né? Tem uma pessoa que perguntando se a live vai ficar gravada, ela vai ficar gravada por 24 horas, depois mais no YouTube. A sua imagem às vezes perde um pouco o foco. Fabi, não está travando aqui para mim. Tá? Vocês vão avisando aí, tá, pessoal? Se estiver travando, ela perde o foco, mas a gente te ouve bem, te enxerga, mas com menos foco, mas não tá travando. Então a gente vai dar continuidade aqui para não ter que interromper, tá bom? Se tiver travar mesmo, daí a gente interrompe e recomeça. E te chamo de novo. Mas por enquanto vamos caminhando aqui. Vamos lá resgatar 2 questões que você me falou que me chamaram muita atenção. A questão do objeto do afeto, né? Que você considerou que para o Pedro aqueles bambus são afetivos, são objetos, né, de estima, de carinho, e que muitas vezes na sala de aula, na escola, a criança chega com um objeto pessoal, né, da sua casa, aquele objeto afetivo para ela, mas do ambiente caseiro. E nem sempre ela é possibilitada de estar com ele na sala de aula, né? Ela é tolhida daquilo por uma situação ou outra que o professor escolhe, né, dizer para guardar, enfim, por conta de uma possível disputa de brinquedo, ser um brinquedo novo e os outros vão querer também. E aí uma possibilidade, né, que ele teria dessa afeição, né, por aquele brinquedo se tornar um desafio novo naquela sala, acaba sendo cortado.
né? Plena. E uma outra coisa que você falou que me chamou muito a atenção, que é um fator importante no aspecto da sala de aula, fazendo essa analogia, é a questão do olhar, né? O que é que você enxergou nos desafios que o ambiente, esse espaço da casa, deu ao Pedro para que ele vencesse os desafios e reconstruísse. E às vezes, na rotina turbulenta de uma sala de aula, nem sempre o professor consegue decifrar esses desafios, ou que a criança escolhe para vencer, ou que ele mesmo deve, ao olhar, a observar, propor cada vez mais, né? Então é bacana a gente também caminhar por esse lado, porque de todas as formas o olhar do adulto é regenerador, né? Ele vai ajudando essa criança também a vencer os desafios, a achar espaço, a achar caminhos, a construir afetos, a construir relações. Então, o quanto a gente precisa também estar perto, né? Sim, Estar junto. sim. Eu vou pegar, eu acho que é super interessante sua colocação, Selma. E, e uma das premissas, quando a gente pensa no espaço, eu acho que talvez a premissa principal, vamos esquecer um pouquinho agora da casa, vamos pensar no ambiente escola, é a concepção de infância que eu carrego. Então, se eu carrego uma concepção de infância que me diz de uma criança potente, de uma criança construtora de cultura, de uma criança que relaciona aspectos dos mais diversos o tempo todo, é esse espaço que eu vou permitir. Então, quando eu falei lá do adulto que oferta bons espaços, bons materiais, é claro que isso está diretamente ligado à concepção de infância que a gente carrega, porque se eu tenho uma crença, né, numa criança que seja menos, eu não vou ofertar para essa criança um contexto de escola, agora pensando, um contexto que seja investigativo. Eu não vou levar para essa criança, por exemplo, diferentes tipos de papéis com diferentes tipos de meios, porque eu parto do pressuposto que basta uma folhinha de A4 ali com canetinha ou com giz de cera, nem canetinha não estraga a ponta. E aí a gente já sabe como que é. Então eu acho que primeira coisa mesmo para a gente pensar, tá diretamente ligado a isso. E esses elementos de afeto que a gente também tem, né? Eu acho que agora nessa imersão que a gente tem vivido nas nossas casas, quais são os elementos de afeto? Que lugar que eu olho aqui para minha casa e eu encontro a imagem da minha avó, por exemplo, que já não está mais aqui, que já está aí no outro plano. Ou eu encontro uma boa memória do meu pai, ou eu encontro uma boa memória da criança que eu fui. Então, eu acho que isso também é importante a gente pensar até nós nessa situação. Agora, da escuta para objetos de afeto das crianças, seja em casa, porque a casa da gente também, né? Ela é composta por um coletivo que é muito singular. Aqui nós estamos 4 pessoas, que também não é muito, mas são 4 pessoas. Tem momentos que o Pedro quer ficar mais recolhido, e aí ele elegeu dentro da casa um lugar para esse recolhimento, e isso não foi dito. Isso eu acho que é esse refinamento do olhar que a gente tem. Entre a minha cama e a janela do quarto, tem um vão. E um criado mudo, cabe ali uma criança, é ali que ele elegeu. Então, quando ele some, ele dá um perdido aqui, que eu acho que é a forma dele falar, bom, até aqui eu aguentei vocês, até aqui vocês valaram, agora deixa eu ir lá um E o pouco me limite. perder, né? E a gente entender isso também como um direito, seja aqui em casa, ou seja na escola, isso é um direito deles, né? Esse recolhimento. A gente tem esse discurso sempre muito na ponta da língua também dos direitos, mas como diz o Paulo, o foco a gente tem sempre na ponta da língua, mas às vezes é difícil engolir. Atire a primeira pedra quem nunca esteve no tanque de areia com as crianças e tá lá Joãozinho sentado sozinho e a gente fica o tempo todo, João, vai brincar com seus amigos. João, vai brincar. Ele não quer brincar aquele dia, por qualquer motivo ele quer ficar lá. E aí a gente não contente vai lá e fala, Pedro, vai chamar o João para brincar.
Então, Que todo mundo junto. né? Até esses espaços do recolher-se. Na Itália, eles usam uma metáfora que eu acho muito bonita. Eles falam que são espaços do segredo. Então, são espaços até dos seus próprios segredos. Eu não quero hoje compartilhar com ninguém, eu quero ficar aqui na minha. Né? Mas vamos voltar lá aos objetos de afeto dentro da sala. Você foi falando e eu fui lembrando de duas coisas. Os objetos afetivos, eu acho que dentro do espaço escola, a gente precisa declarar para as crianças e aos pais que esses objetos correm riscos. Então, eu acho que é diferente um pouco do contexto da casa. Então, quando a gente pensa lá também no menino que leva o Hot Wheels, desse tamanho, para uma escola que é um mundo, esse objeto corre riscos. E a gente sabe como que é, né? Aí a mãe vai falar, mas como não, mas esse não é o dele, esse é do outro, tal. Então, isso a gente tem que cuidar. E eu me lembrei também de uma frase do Paulo. Paulo compõe muito minha voz, assim, que o Paulo fala: a gente engana as crianças quando a gente diz que é dia do brinquedo dentro da escola. Porque, na verdade, não é o dia do brinquedo, né? São meia hora ali, meia hora de brinquedo, uma hora de brinquedo. Então, acho que também é uma coisa para a gente pensar. Porque a gente declara, toda escola tem lá o dia do brinquedo, que também é uma coisa que A a gente minha tem não que tem. pensar. Não tem Não tem, mais? Fabi? Não. Ótimo, ótimo. Mas já está no nível avançado, ótimo. E para Não quem tem. tem, eu acho que a gente precisa começar a refletir sobre isso. O Tião Rocha, que é um cara que eu adoro, não sei se todo mundo conhece o Tião. O Tião faz um trabalho lindo em Minas, vale muito a pena conhecer o Tião. Tem um livro que está em PDF, que saiu pela Telefônica, que chama Volta ao Mundo em 13 Escolas. E uma das escolas que o livro retrata é essa escola que o Tião trabalha, que ele está à frente. E ele diz, trabalho de criança é brincar. Esse é o trabalho da criança, ponto. Né? Quando as nossas crianças na escola acordam, quando Pedro acorda aqui às 7 horas da manhã, o que tem na cabeça dele? O que eu vou brincar. Né? E hoje eu ouvi uma coisa linda do Severino Antônio também. O Severino disse: criança não é refém do passado. E eu falei, gente, essa é daquelas para tatuar, para a gente levar tatuado e lembrar. Criança não é refém do passado. Pedro acorda aqui às 8 da manhã, às 7 da manhã. O que ele tem à frente dele é futuro. Nem futuro, na verdade, é presente. Ele quer brincar. É isso, ponto. Então, pensar nesses objetos da escola, eu acho que remetem, primeiro, de verdade, a esse cuidado. Se esse objeto vem de casa, se esse brinquedo está vindo de casa, esse elemento está vindo de casa, acho que a gente precisa declarar isso aos pais e às crianças. Esse objeto que está vindo para a escola corre risco. E já na escola, eu acho que o professor precisa ter um olhar muito sensível para tudo isso que acontece. Né? Para a gente dar um lugar correto para esse objeto. Volto lá. A varinha de bambu aqui, para nós é só uma varinha. Para ele, a varinha de bambu carrega, inclusive, a história de onde ele achou, por que ele achou, ali, o que isso vai sendo carregado. Eu me lembro de uma situação, agora fui falando, e a gente que tem um pouco mais de experiência, né, Selma? Não de idade, viu, gente? Que eu só tenho experiência, não tenho idade. Isso. Eu lembro de uma situação, eu acompanhando uma turma de 5 anos, e as crianças de 5 anos, e tinha uma criança que a todo momento fazia lá uma proposta e ia até a mochila. Fazia lá uma proposta e ia até a mochila. E no horário do lanche, eu fui lá olhar a mochila. E ela tinha levado 2 bonequinhas Polly. Sim. E a Polly estava dentro da mochila. Isso é um objeto de afeto tremendo. E a necessidade dessa criança parar ali a cada 20 minutos, a cada 30 minutos ali, para ir lá dar um carinho na Polly que estava dentro da mochila. E que para mim é a Polly, que para ela podia ser a filha dela, podia ser algo certamente muito, muito maior. Então, esse lugar, eu acho que até dos objetos em relação ao espaço que a gente oferta para as crianças,
E aí, pensando também no ambiente escola, fora esses objetos mais estruturados, o que a gente chama, e a gente pode até fazer um outro encontro para pensar nos materiais de largo alcance, quando eu Ai, perfeito. oferto para as crianças, né, esses materiais de largo alcance, eu aciono uma parte no cérebro que está ligada diretamente à construção. Então, não é dado aquilo que pode virar, né? Tem esse livro que eu deixei aqui separado também, que não fala de espaço propriamente, mas o Rodari também um educador italiano, está fazendo 100 anos esse ano, o Rodari, e o Rodari fala desse poder da imaginação e da criatividade. Tem um livro lindíssimo do Rodari que chama Fantasia, não tem ainda em português, mas ele só fala do poder da fantasia. Então, esses materiais de largo alcance, que a gente durante muito tempo chamou também de não estruturados, esses materiais de largo alcance dão para as crianças essa possibilidade da construção. O quanto a gente está levando isso para a escola, para os espaços da escola, e o quanto a gente também não está levando. Eu sempre digo, o carrinho, a boneca, eles não vão perder o lugar, muito pelo contrário, né? Eles dão para as crianças outras possibilidades. Mas eu acho que a gente precisa mais desses materiais que não estão definidos ali. Ele pode Isso, ser porque não é. ele Eu pode ser queria te uma. contar, Fabi, Fala, fala. tem uma pessoa que perguntou, que eu falei que na minha escola não tem dia do brinquedo. E aí uma pessoa perguntou, então eles nunca podem levar brinquedo? Sim, eles podem levar todos os dias. Todos os dias. Isso é uma prática que a gente vem há alguns anos. A nossa escola é muito nova, tem 4 anos. Então, é uma discussão que sempre chega um novo professor e ele fala: Ué, mas aqui não tem dia do brinquedo? Não, a criança pode levar todos os dias. E isso é lógico que envolve uma formação do professor, uma formação do estagiário, de toda a equipe para pensar sobre brincar todo dia, porque não tem um dia de brincar. Todo dia é dia do brincar. E uma coisa que eu percebo muito na minha turma, e lá na minha escola a gente trabalha muito com o material não estruturado, como você falou, de largo alcance. A gente não usa mais, a gente ainda acredita, desculpa, muita gente que ainda fala que são sucatas. Não é, a sucata remete a uma outra ideia de um material Sim, inservível, a gente já concebe que eles são de extrema, né, serventia por essa possibilidade da criação. Então, o que eu percebo, à medida que as crianças têm cada vez maior vínculo com os materiais de largo alcance, não estruturado, vamos dizer assim, elas vão deixando de trazer os seus brinquedos estruturados de casa. Vai diminuindo isso. E não é porque a escola não deixa, ao contrário. Lá a gente pode, todo dia tem criança que leva. No período de adaptação também, né? Os objetos de apego. Então, isso é possível. A criança quer trazer, pode. A mãe sabe dessa regra, da segurança, de ser um objeto que não cause nenhum perigo, né? De também, como você falou, de ter a regra de, olha, pode sumir, é uma escola enorme, mas a gente também cuida, a gente ensina a criança a cuidar e a compartilhar isso. Mas eu percebo na prática, quanto maior a vivência da criação com os objetos potentes, menos eles vão trazendo, vinculando aos brinquedos da casa, aos objetos da casa, de brincar para a escola. Eles vão para a escola para criar. Então, é. isso é muito interessante. E está diretamente ligada a essa ação do professor, né, Selma? Essa ação que é seríssima, gente. Eu acho que outro dia também ouvindo uma italiana que eu adoro, adoro, que chama Daniela Lanzi. A Daniela abriu um encontro dizendo assim: hoje a neurociência já nos diz, pesquisas já nos dizem que a plasticidade cerebral das crianças tem um período maior. Então, se eu não me engano, vai até 12 anos. Aí ela abre lá para a plateia e fala: quem aqui trabalha com a faixa etária de 0 a 12 anos? Todo mundo levantou a mão. Aí ela falou: então, saibam o tamanho da responsabilidade de vocês, porque se esse é o ápice da plasticidade cerebral das crianças, o que a gente tem ofertado de boas experiências, e seja para ambientes, para materiais,
para as relações entre as crianças, né? E aí a gente volta lá no DIU e tem um monte de gente bacana que a gente vai se ancorando. O DIU fala lá desde 1800 e lá vai pedrada, da criança como sujeito das experiências, na verdade do humano como sujeito de experiências, né? Quais são as experiências que a gente está ofertando? É exatamente isso que você falou, assim. Quais os tipos de materiais que a gente leva para essas crianças? E essa baita responsabilidade. Eu gosto de falando, gente, das autoras, porque eu acho que aí vai dando também essa voz mesmo que vai compondo a gente, a importância de referenciais teóricos para a gente, não é, olhar para a prática e entender o que as crianças estão ali fazendo. Perfeito, Fabi. Né, Amy Pickler fala que de 0 a 3 anos a capacidade tátil das crianças é o topo lá. Se de 0 a 3 anos, se eu trabalho com bebês, e de 0 a 3 anos, essas crianças estão nesse ápice dessa capacidade, quais os materiais que eu oferto? Qual é o chão que elas pisam? É sempre o mesmo chão, todos os dias, ou às vezes nem é o chão, né? Fica lá nos bebês conforto, tá? Que é muito sério. Então, é uma baita responsabilidade essa profissão que a gente escolheu. E a gente tem que se abarcar, de fato, de conhecimento teórico para conseguir fazer essa transposição para a prática. Quando alguém escreveu assim, que beleza, brincar todo dia, que você falou da escola. Mas vamos lá voltar no Tião Rocha. O trabalho de criança é brincar. É ponto, gente. O que a gente tinha? Eu tô com 46. Certamente tem uma moçada aí. Mas com 46 anos, quando lá atrás também, na época que os dinossauros falavam, a gente ia pra rua para brincar. Né? Hoje a gente não vai mais pra rua para brincar. Outro dia eu estava ouvindo uma live também do Tonucci, não sei se todo mundo teve acesso, mas está no YouTube, vale muito a pena ouvir. E o Tonucci fala de 3 esferas. Fala da esfera família, fala da esfera escola e fala da esfera social, que era a rua. Hoje as crianças têm 2 esferas. Família, escola, família, escola, família, escola. E muito mais escola do que família. Então, a gente também tem que pensar nisso. E hoje, no dia de hoje, aqui, 14 de maio, eles têm família, eles não têm escola. O espaço de interação deles está na nossa mão. Então, como é que a gente vai entendendo, eu acho que esse espaço, essas brincadeiras que vão se desenhando nesse espaço, esses materiais que habitam a nossa casa nesse momento, o que é possível, o que não é possível. Quando você fala até da própria organização aqui dos móveis, aí cada um vai entender também a sua casa. O corpo deles precisa de um movimento que é muito maior do que o nosso. Então, é claro que o meu colchão já virou um trampolim, é fato isso, né? Sim. Na época dos materiais de largo alcance, aí o colchão já não é mais um colchão, né? Já virou um trampolim. Enfim, e a gente vai pensando nessa configuração mesmo geográfica dos espaços. Tem um cara que eu gosto demais, que chama André Gravatar, que eu deixo aqui também como uma dica. E o André tem um mapa da casa. Talvez vocês encontrem no site dele. Bacana. Aí chama Sorver Versus. Sorver Versus. Mas se vocês entrarem em André Gravatar, vocês acham. E o André escreveu o mapa da casa lá atrás, mas ele dá para a gente repertório, para a gente olhar a casa da gente também, esse espaço agora sagrado, num outro viés. Então, uma das provocações é: suba numa cadeira, olha a sua casa dessa outra perspectiva, o que você enxerga? Quais espaços na minha própria casa eram desconhecidos? Por exemplo, esse lugar, esse vão entre a cama e a janela que o Pedro escolheu. Era um não lugar, como diz lá o Bachelard. Bachelard fala muito isso, dos não lugares, né?
que são lugares, por exemplo, hospitais. Hospitais são não lugares. Hospitais não trazem uma identidade, com uma ou outra exceção. Metrô. Metrô é metrô em qualquer lugar do mundo, é um não lugar. É um lugar de passagem. A gente não quer estar ali, a gente está transitando de um lugar para o outro. Então, quais são, dentro da nossa casa, os não lugares? Porque a gente tem lugar aqui em casa que, de repente, eu nunca parei para olhar no canto da janela. E o que eu vejo na outra parte? E as crianças sabiamente olham para todos esses lugares quando a gente dá esse acesso a elas, né? E elas vão ocupando com o corpo, seja na escola, seja em casa, esses lugares. Aqui em casa, a gente tem uma mesa de centro que é de 1954. Foi uma mesa construída pelo meu avô. Então, Que delícia! minha casa tem muitas memórias, assim. Como a casa de todos nós, né? Talvez a gente não tivesse parado para olhar o quanto as casas carregam memórias. E essa mesa, eu lembro muito da minha... Tem uma parte de vidro, é a mesma parte de vidro de quando eu tinha 2, 3, 4, 5, 6 anos. E eu me lembro muito da minha avó pedindo para a gente não debruçar na parte de vidro com medo que quebrasse. E eu continuo replicando as palavras da minha avó na ação com o Pedro. Só que a mesa tem 2 níveis. E o Pedro conseguiu exatamente encaixar o corpo em um dos níveis. E a brincadeira com os carrinhos aconteceu no tampo de vidro, ali tomando os devidos cuidados, mas com esse corpo encaixado. O que está me dizendo esse corpo encaixado? Então, eu acho que esse é o lugar do professor em relação aos espaços e aos materiais, né? Qual é o olhar que a gente leva para essas escolhas? Como é que eu dou escuta para uma situação como essa? Esse corpo que vai se encaixando dentro de uma mesa que tem, sei lá, quase 100 anos, aí 70 anos. Como é que a gente vai olhando para tudo isso, né, Selma? É um desafio delicioso pensar nessa relação dos materiais e dos espaços. Ele está indo em busca, né, de vencer os desafios que o espaço traz e está te mostrando possibilidades que você sequer conhecia, né? Desconhecia, total, né? Eu acho que tem coisas aqui em casa que a gente desconhecia. A gente desconhecia, por exemplo, o efeito de ficar 60 dias quase já em casa. Não, dia 16 de maio, agora a gente completa 60 dias em casa. E a gente desconhecia o que é ficar 60 dias em casa também com uma bateria acústica. Porque a gente tem uma bateria acústica aqui dentro de casa. E o Pedro é um pequeno baterista. Então, eu preciso dizer para vocês, a hora que vocês falarem assim, gente, está muito barulho aqui em casa, vocês lembrem que tem uma bateria aqui e que esse corpo vai extravasando aí através da música. Então, até esses elementos vão se tornando mais íntimos da gente, né? Essa sonoridade de casa vai se tornando mais íntimo da gente e das crianças, claro. Também, como é que a gente vai olhando para tudo isso? Então, e é interessante você falar das descobertas, né? Porque a criança descobre os espaços que a gente, que não são revelados, a gente não valoriza aquelas miudezas, né? Tão falada, a miudeza da infância, e mostra de um jeito sutil, né? Aponta de, olha, isso aqui tem vida, olha que interessante, aqui é gostoso ficar, com isso aqui é gostoso brincar, e essas descobertas só dá para a gente validar se a gente também tem um olhar que esteja atento, né? Não, como adulto, em escola ou na casa, estando atento mesmo. Eu acho que as crianças trazem para a gente com muita força, Selma, o valor para as presenças, né? Esse momento Isso. que a gente tá vivendo, e eu quero sempre retomar esse momento, em especial para quem tem criança em casa, assim, ao mesmo tempo que tudo é muito triste, difícil, e lidar com essa incerteza, eu acho que causa na gente
um medo do dia seguinte, o que é normal também para o ser humano, é um privilégio para quem está com os filhos em casa, e tomara que a gente consiga enxergar isso, é uma presença, é um valor da presença. Então, a todo momento você é chamada para o brincar, a todo momento você é chamada para compartilhar ali de uma descoberta, ou de uma leitura, ou para assistir a televisão juntos. Então, eu acho que é isso, essa retomada, talvez eles nos ensinem isso, né? Que é tão importante agora, a gente está dando tanta importância para a presença. A gente está usando um recurso para se fazer presente na vida do outro, e que muitas vezes a gente tinha a possibilidade física de fazer e não ia, né? Então, eu acho que esse valor para a presença está sendo um privilégio, assim, né? A gente poder ouvir as crianças, aprender com as crianças isso. E uma coisa, eu não sei como é que a gente está de tempo. A gente está com tempo? Faltam 5 minutos só, Fabi. Ai, que pena. Eu nem queria te falar isso. Eu não queria falar, mas tá tão gostosa a nossa conversa. Mas são 6h25. Ah, que pena. Eu vou falar então uma coisa que eu pensei e anotei aqui, e acho que é muito, muito forte. Assim, nesse momento em especial, a gente precisa ter a consciência, não só nesse momento, eu acho que como educador da infância, a gente precisa ter a consciência de que o que a gente está vivendo agora, seja em casa, ou seja mais para frente na escola, na ação diária com as crianças, para eles isso tudo vai se tornar uma grande memória. Então, qual memória a gente quer que as crianças tenham desse período, né? O que a gente tem ofertado? Outro dia, essa semana, a gente tem uma escola que eu faço um trabalho de assessoria, que é a escola do Pedro, inclusive vou fazer um merchan, que chama Semear, uma escola em Guarulhos, e a gente, como todas as escolas, a gente está olhando com muita seriedade em como carregar o que é valor da escola no projeto pedagógico para uma ação nesse formato, né? E essa semana as professoras voltaram e a gente estava lá numa reunião, conversando, e a fala de duas professoras me pegou muito. Uma que tem um bebê, e aí ela disse que todos os dias ela coloca o bebê na janela, acho que ele deve ter uns 11 meses, e ela apresenta o mundo ao bebê através da janela. E eu achei lindo. E aí, ao mesmo tempo, eu lembrei da Amy Pickler e falei, e os contatos táteis estão muito empobrecidos, porque é o que ela pode, nesse momento, é apresentar o mundo visualmente ao Davi. E uma outra professora que falou assim, ela tem 2 filhos, ela falou, eu tenho resgatado em mim a menina que eu fui para poder brincar melhor com as crianças. E aí ela estava falando lá dos esconde-esconde que ela faz na casa, das leituras com lanterna. E na hora eu me peguei ali pensando no quanto a minha mãe brincava de esconde-esconde com a gente na casa, e dessa memória afetiva que eu carrego desse espaço, em especial dessa casa onde a gente morava, como esse espaço da afetividade. Então, seja na escola, daqui a pouco, se Deus quiser, a gente está voltando para a escola, para aquele barulho, para aquela vida que se vive ali todos os dias, ou seja em casa, que a gente tenha clareza disso, né? Quais memórias as crianças precisam, eu acho que elas têm direito de carregar desse momento, que sejam memórias boas e afetivas nessas relações que eles estão estabelecendo, né? Acho que é isso, gente. Trouxe uns livros aqui para indicar. Só vou reforçar, acho que esse que a Selma falou é um livro para mim aqui de cabeceira para a gente pensar a configuração dos espaços na escola. Ele vai falar da luminosidade, ele vai falar dos cheiros que a gente oferta, da temperatura. Então, não é uma leitura que você precisa ler de novo. Ali você vai escovando as palavras, como o Manuel diz, né? Trouxe o Gramática da Fantasia, porque eu acho que é uma salvação para a gente pensar essas relações nesse momento, colocar esse lugar da imaginação, da criatividade
acima de tudo isso. Trouxe esse do Severino que eu mostrei para vocês lá no comecinho, A Poética da Infância, Conversas com quem educa a criança. E trouxe um livro lindo também, que está na Diálogos Embalados desse mês, mas que fala muito da relação dos bebês com o espaço e com os materiais. Então, é um pouquinho disso. O que mais que eu posso falar? Aí, eu comecei a fazer, se alguém tiver interesse de ir lá dar uma olhadinha, no Instagram eu comecei a fazer um recorrido das perguntas que o Pedro tem carregado durante esses dias. Então, eu estou chamando lá de Pedro Questiona o Mundo. E cada dia tem um mais sensível do que a outra, desde o que é porque os jogadores de futebol usam roupas com propaganda, até quem é a namorada de Deus, para a gente pensar. E quem quiser acompanhar, está no meu Instagram também, para vocês darem uma olhadinha. Tá bom? O meu Instagram é @FabianeVitieno. Acho que é Que isso. lindo. Bem, é muito difícil de terminar uma conversa tão gostosa, Fabi. É só porque a gente tem o limite de tempo, não por falta de vontade. Senão a gente continuaria aqui bastante tempo. Tem muita gente aqui pedindo, vamos voltar a falar sobre os materiais de largo alcance, porque tem gente que quer assistir, né? Que quer ouvir falar disso, que é um assunto que eu amo de paixão também, como você. Enfim, eu quero agradecer muito a você por ter aceitado o meu convite de participar conosco da jornada, falando de brincar. Na verdade, oi, Pedro! Tudo bem? Fica aí para a gente tirar uma foto. Peraí, Pedro, vem cá. Uma foto. Pessoal, eu vou descartar aqui os comentários, desativar os comentários, aí todo mundo tira uma foto, ok? Vamos preparados para o print. O Pedro que criou no mundo. Né, Pedro? Que legal! Muito prazer, viu, Pedro? É um fofo. A temática do... Ui, desculpa, gente. A temática hoje da nossa live foi dele. Que lindo. Foi Então, Fabi, agradeço muito você ter aceitado o meu convite. Vou ativar os comentários de novo. Convido todo mundo aí a partilhar conosco novos encontros do Falando de Brincar. Amanhã nós temos o Shawan Ben, que vai falar da musicalidade. No sábado, nós temos um convidado muito especial que vem contar para a gente também do planejamento dos espaços brincantes. Bonitinho, Pedro. E aí, no domingo, a gente divulga todo o planejamento da semana. Bem, no mais, eu queria muito agradecer você. Eu acho que todo mundo que esteve aqui conosco pôde beber dessa água, né, saborosa, de falar de vida, né, de falar de afeto, de falar de reciprocidade, de carinho e de se encher, né, de esperança, se encher de referências, né, se encher de possibilidades de busca para que a gente consiga caminhar. Eu acredito piamente que o único caminho, a única alternativa para que a gente possa fazer um bom retorno quando estivermos de volta na sala de aula, o único vai ser por meio do brincar. Não tem outra alternativa. Então é preferível que a gente se encontre, né, enquanto criança que foi nessa brincadeira, que a gente retome a criança que foi, para que a gente entregue isso para as crianças quando estivermos com elas, lá nos momentos de acolhida, né, de abraço que vamos trocar assim que tudo isso passar, né? Sim. Vou só dar mais uma dica, Selma, que eu esqueci aqui. Tem um documentário lindo que se chama Tarja Branca, a Revolução que Faltava. E o Tarja Branca fala exatamente desse adulto brincante, como é que a gente se enxerga como adulto brincante. Tá acho que no YouTube, vocês conseguem assistir. E só mais uma dica, quem quiser também acompanhar a página da Diálogos, Viagens Pedagógicas, a gente está no Instagram e também tem lá uns posts bem bonitos e inspiradores, tá bom? Beijo, gente, a gente se vê. Beijo, pessoal. Obrigada, Fabi. Um beijo a todos. Tchau, Pedro.
Lindo. Tchau. Tchau. Muito obrigada, pessoal. Até amanhã.